No jogo em que cada escolha pode significar a vida ou a eliminação, até onde irias para sobreviver? Essa pergunta de Alice in Borderland reflete mais do que apenas ficção. Ela nos leva a pensar sobre a realidade da sociedade japonesa, marcada por competição extrema, cobranças sociais constantes e padrões que muitas vezes parecem inalcançáveis. Hoje, aqui esse vídeo é a continuação, é o mesmo cenário, apenas cortei o vídeo que eu, do vídeo anterior que eu estava a fazer para esse aqui, mas a ideia aqui é, eu falei das belezas da vida noturna em Tóquio e desse efeito da chuva, os letreiros de neon, que hoje muitos substituídos por LEDs, embora tenha assim um ou outro aqui de neon, mas os LEDs hoje é que predominam, porque acabou que o neon é mais caro, enfim, mas ainda tem muita parte ainda. Mas eu quis falar um pouco sobre essa questão, da competitividade, dessas questões sociais, e vamos explorar como esse ambiente ele se conecta não só com as histórias fictícias, mas também com situações reais, como, por exemplo, os Toyoko Kids, Eu disse que ia falar sobre eles, isso já faz alguns 2 vídeos atrás, eu acho, que são jovens que vivem à margem, em Tóquio e encontram no submundo urbano uma forma de escapar da pressão esmagadora do dia a dia, E assim, eles vivem ali naquela região mais próximo de Shinjuku. Eles tinham uma praça, como eu acho que eu já falei da outra vez, eles tinham uma praça que eles estavam sempre por ali, mas acho que a prefeitura ali fechou o espaço e eles agora já não ficam lá, porque aquele tá isolado, tá fechado, então eles ficam ali pelas ruas a segurar placas, muitos deles a segurar as placas, fazendo aquele serviço ali para indicar restaurantes e serviços e coisas assim. Claro que muitos daqueles estabelecimentos ali são chefiados por organizações ilegais, organizações criminosas, a gente já sabe, como é a coisa. E bem, como eu falei da questão dos Toyoko Kids, eu quero só falar assim que essa pressão que é visível, entre os jovens, eles crescem com metas quase impossíveis, escola de elite, universidade de prestígio, emprego numa grande empresa, e quando não se encaixam nesses moldes, acabam por muitas vezes ser empurrados para a margem da sociedade, e daí é que vem essa questão dos Toyoko Kids, que é simplesmente aqueles que já estão fartos disso, ou não conseguem lidar com essa pressão toda, o que é comum, e muitos deles vivem, como eu falei, aqui na região de Tóquio, especialmente em Shinjuku, que formam esses grupos onde tentam encontrar apoio uns nos outros. E são adolescentes e jovens que, diante de tanta cobrança, optaram por seguir outros caminhos, ainda que difíceis e muitas vezes solitários. E tem uma coisa que acontece que, assim, muitos postam vídeos, inclusive, a mostrar como é a vida nas ruas, a fazer meio que uma romantização disso, e daí muitos outros jovens também veem aquilo, jovens e adolescentes, e acho que tem como se fossem heróis, que é um equívoco, mas por um lado é compreensível também que essas coisas aconteçam, porque assim, de fato a questão cultural, essa pressão social e tudo isso, de fato é algo que não é muito fácil de lidar, E assim, nós não podemos fazer medição
desculpa, nós não podemos fazer medição cultural baseado naquilo que conhecemos. Tipo, claro, a pessoa compara, né? É inevitável não comparar muitas vezes, mas assim, eu não posso usar, principalmente quando eu tô no país dos outros, ou enfim, querer medir aquilo que acontece socialmente ou culturalmente baseado no que eu conheço ou na minha realidade, né? Do país que eu venho, do continente, do grupo que eu pertenço, né? Não dá pra fazer isso, né? E assim, eu vejo muitas vezes alguns conteúdos que costumam usar esse tipo de argumento, que mas veja, tipo, o Japão enfrenta isso, isso e isso, a China passa por algumas questões, os países asiáticos assim, a Coreia do Sul e tal, e sempre usam como fator de comparação sociedades ocidentais como Brasil, Estados Unidos, países da Europa, etc e tal. E assim, comparar e trazer alguns aspectos de diferenças, tudo bem, é normal, né? Já que a pessoa de fato, né, vê diferenças e tá tudo bem. Só que eu não posso pegar uma sociedade que, né, milenar principalmente, que foi toda construída, moldada e passou por certas situações e coisas que que o fizeram ser assim, inclusive a questão da diferença, né, daquilo que eu tava até falando com uma amiga um dia desse, né? Nesses dias estávamos lá conversar sobre essas questões. E assim, muito da sociedade asiática, né? Ela foi muito pautada pelo confucionismo, né? E o confucionismo tem uma estrutura totalmente diferente daquilo que o que acontece no Ocidente, o que aconteceu, né, no caso, e a forma como vivemos no Ocidente, que é baseado em questões das leis, com como base as leis romanas, né? E em questão filosófica seria a filosofia grega, né? Que quer queira ou quer não, a pessoa não gostando de filosofia ou não gostando de qualquer outra questão assim, mas a visão ocidental sobre a cosmovisão, né? A visão no geral assim, ela é muito próxima e muito pautada na visão naquilo que se permeou dentro da filosofia grega de que qualquer outra coisa, né? É normal se está no Ocidente, né? As ideias e toda a construção é ocidental. E claro que também existe ali um pouco a influência também do cristianismo e outras coisas assim, o que é diferente da Ásia, né? Então não dá para comparar nesse aspecto, né? São coisas totalmente distintas. Mas saindo desse âmbito, né? E assim como a série, né? A Alice in Borderland, inclusive vai começar já a segunda temporada, né? Acho que já tá quase, daqui a mais um pouco já começa aí. Cada decisão parece uma questão de sobrevivência, né? Mas em vez de jogos de cartas ou provas mortais, nós estamos a falar de escolhas do dia a dia, né? Isso, estou a falar da questão dos toyokos, né? E como onde dormir, né? Como se sustentar e como lidar com o peso das expectativas, né? Isso, eles no caso tem lá alguns hotéis que eu acho que eu já falei num vídeo anterior. Eu fiquei de mostrar essa região de Shinjuku onde eles ficam. Eu acho que eu posso ter passado por lá e não recordo agora. Quer dizer, passar por lá eu passei. Não lembro se eu gravei vídeo, né? Se eu não gravei aí, se eu não mostrei assim, eu peço desculpa. Acho que eu já mostrei eles a segurarem as placas assim. Não lembro exatamente se eu mostrei tudo. Acho que eu mostrei somente essa parte. Acho que eu não mostrei a praça onde eles ficavam, né? Mas eles ali, alguns deles, não todos, mas alguns deles seguraram as placas, aquela coisa, acho que mostrei assim num dos vídeos. E assim, eles têm essa questão de ter que juntar dinheiro na rua, né, que é pra ter onde dormir. Muitos dormem nos hotéis, alguns dormem mesmo na rua porque não tem, né, ali praticamente onde dormir. E comem ali, né, comem, às vezes, você vê às vezes eles a fazer churrasco ali, com aquelas... Também aquelas... Não é bem
esqueci o nome daquilo, mas funcionários para grelhar carne, né? Os grelhadores ali para grelhar carne, grelhar alguns tipos de alimento ali, eles ficam ali na rua, né? E é muito comum, tipo, depois da meia-noite, às vezes a pessoa encontrar ali garrafas partidas no chão e coisas assim, lá em Shinjuku. Eu não vou falar muito para não parecer que eu tô a querer traçar aqui um cenário caótico, pós-apocalíptico, criar uma imagem do Japão que é toda... Não é essa a ideia, sabe? Não é essa coisa. Eu tô focando nessas questões todas, né? Que é, assim como Alice in Borderland, né? Que é uma série que tem uma certa crítica a vários aspectos, né? Podemos analisar essa questão dos Toyoko Kids e mesmo da sociedade como um todo, muito por essa ótica, né? Que, assim, em vez de ser jogos de cartas e provas mortais, são coisas do dia a dia, né? Situações comuns para qualquer outra pessoa, mas que para a sociedade, né, principalmente para o jovem, tem um peso bem maior. Assim, e no fim disso tudo, né, tanto a série como a realidade, elas nos mostram o mesmo ponto, né? Uma sociedade que valoriza apenas os que conseguem suportar a corrida pode acabar deixar para trás aqueles que simplesmente já não conseguem acompanhar o ritmo. E é justamente nessas histórias esquecidas desses jovens anônimos que encontramos os paralelos mais fortes com o mundo distópico da ficção, né? E assim, é essa mensagem aqui que principal, acho, desse vídeo, né? Outra coisa assim, né? Eu falo da questão de eliminação, né? O que o jogo, assim, é a frase que eu usei no início, né? Que é um jogo de eliminação, né? Que pode significar a vida ou eliminação, ou seja, a cada escolha ela é isso, ou viver ou ser eliminado, né? Até onde as pessoas podem ir para sobreviver, né? E também aí essas três outros paralelos que são coisas que as pessoas estão dispostas a fazer e sacrificar, né? E assim, uma coisa que eu quero deixar clara é que o objetivo desse conteúdo não é desencorajar ninguém a conhecer ou sonhar com o Japão. Pelo contrário, né? O país é fascinante. Ele é cheio de cultura, tecnologia, tradições incríveis e experiências únicas. Isso é uma coisa que quando você estiver aqui, você vai perceber, tipo, é incrível, incrível. Porém, assim como em qualquer outro lugar do mundo, né? Também enfrenta os seus desafios sociais. Não existe país perfeito, né? E compreender esses contrastes ajuda-nos a ver que o Japão, de forma mais completa e real, né? Porque, assim, eu acredito muito que quando passamos a conhecer mesmo o Japão como ele é, né? A realidade do país é que, de fato, vivemos um sentimento, principalmente quando gostamos, muito mais realista, né? Acho que isso faz muito mais sentido. Então, assim, a questão aqui é quando você chegar, seja intercambista, principalmente intercambistas, né, que tem tido um grupo muito forte de intercambistas. Inclusive eu fiz vídeo a falar sobre a Live in Japan. Eu não sei se eu mencionei já a Gogo Nihon também, que é outra agência que trabalha de maneira, todo o processo deles de não é bem assistência, né, mas assessoria, né, a parte de assessoria deles, né, a te conectar com a escola e a moradia e todos os trâmites legais é gratuito, né? Provavelmente eles ganham, né, ali nas suas parcerias com as escolas, né? Então eles não cobram as pessoas que procuram o serviço deles, né? E tem a Live Japan, que também é uma agência, né, que faz assessoria, que trata ali dos trâmites e toda faz esse intermediário daquele que quer ser intercambista, né, daquele que quer ir para o Japão com as escolas. Então tem acontecido algumas coisas, muitas pessoas têm falado um pouco da Live e tal, do suporte, de algumas questões, mas eu até falei no vídeo, né, que tem a questão se é a escola, oferece algumas coisas, né,
ou se é a própria Living. Isso são coisas um pouco mais complexas. Não acredito que a Living seja esse monstro, essa hidra aí de várias cabeças, todo mundo, não todo mundo, mas muitas pessoas têm dito, né? Acho que isso é muito relativo. Acho que ela como empresa não vai jogar para perder, então vai procurar trabalhar bem nesse aspecto, melhorar. Assim como a Google Nihon também é uma empresa que eu tenho falado muito com eles e eu tenho gostado do atendimento deles, da forma como eles trabalham. Então acho que todas têm seus pontos positivos e negativos e coisas assim, mas no fim o que todos que procuram essas agências querem é ir para o Japão, serem intercambistas, viverem o seu sonho e seus objetivos. E eu digo, não desistam, não parem só por causa de um vídeo na internet. Mas o Japão, eu vi que acontece isso, é péssimo, não sei o que. Você foi lá porque aquilo é a realidade daquela pessoa, sabe? Tipo, eu vejo muitas pessoas aí a falarem, porque o emprego no Japão é assim, porque a vida, não sei. Pô, ok, mas assim, qual é o tipo de contribuição que você pretende oferecer para o país? Qual é o teu intuito de ir para aquele país? Tem muitas questões que tem que se considerar, percebe? Então assim, eu acredito muito mais que se você gosta de algo, se você pretende ir para o Japão, vai, realiza. É muito melhor nós termos motivos para nos arrepender, não nos arrepender, mas lamentarmos simplesmente por não termos ido mais cedo, do que lamentarmos e nos arrependermos por nunca ter ido, nunca ter tentado, sabe? Eu acho muito mais agregador. Então assim, a mensagem desse vídeo por mais problemas que o país tenha, assim como todos os países têm, nenhum país é perfeito. O Japão, acredito que é o país que mais se aproxima em termos de conforto, acessibilidade e oportunidades daquilo que seria um país ideal. Ele não é, mas se aproxima muito bem. Então assim, vale a pena. Se seu objetivo é isso, vá lá e faça. Venha conhecer esse país incrível. Fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau.